Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do templo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a nossa caminhada, ela continua. Estamos aguardando o Senhor voltar. É promessa dele. E essa promessa, ela se cumprirá a qualquer momento da nossa vida. Então, se nós cremos, acreditamos no Senhor, nós vamos aguardá-lo. A palavra de hoje é um ensinamento muito grande para nós. E eu acredito que nos tempos em que nós vivemos, claro, porque nós vivemos agora, porque sempre foi assim que aconteceu, nós precisamos compreender essa questão da autoridade. A palavra de hoje, ela é para os cristãos. Quem não é cristão, não tem problema, mas para quem é cristão, quem é cristão aqui, levanta o braço então. Então, todos nós somos cristãos, né? Acho que com exceção dos câmeras aqui, que eles não levantaram. É só para brincar. Então, todos nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, a nossa submissão, ela está ao nosso Senhor. Porque o cristão é o seguidor de Jesus Cristo. Nós nos submetemos de corpo e alma a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele está acima de qualquer autoridade, porque Ele é o Senhor. Veja que a pergunta das autoridades daquele tempo era essa: com que autoridade você faz essas coisas? Veja que o Evangelho, ele começa assim, ó. Jesus voltou ao templo. Bem, se ele voltou é porque ele entrou. Em que momento foi que ele entrou no templo? Se lembra lá quando Jesus pega a cordinha, amarra, enrola na mão e expulsa todo mundo de lá de dentro? Eu não vou voltar a explicar aquela passagem, porque eu já expliquei aqui. E o tempo é curto para se explicar. Mas vocês sabem que ali no templo tinha os cobradores de impostos, estavam fazendo troca de dinheiro, as pessoas já não rezavam mais, e Jesus pega o chicote e expulsa todo mundo. Então as autoridades religiosas também daquele tempo olharam e disseram assim: olha, por que ele está fazendo isso? Aí Jesus disse: a minha casa é casa de oração, e vocês estão tornando a minha casa um covil de ladrão? E Jesus vai embora, sai do templo, continua fazendo as coisas lá por fora, vai na casa de Lázaro, na casa dos amigos dele, volta para o templo. Agora
eles fazem a pergunta: com que autoridade vocês estão fazendo? Você fez isso? De mandar os cambistas embora. Quem é você para entrar aqui na casa de Deus e mandar os outros embora? Com que autoridade? Aí Jesus faz toda aquela pergunta lá, em relação a João Batista, em relação a ele. Mas como eles tinham má vontade, e eles não queriam se submeter a Jesus coisa nenhuma, e eles não queriam aceitar Jesus, então eles não responderam. Então Jesus disse: também não vou ficar aqui com conversa fiada não com vocês. Eu também não respondo. Vá na consciência, vá lá no fundo da consciência de vocês, e vocês vão saber com que autoridade eu faço isso. A mesma questão se deu quando ele estava diante de Pilatos, né? Quem é a verdade? Jesus ficou calado, não respondeu. Vá na sua consciência mais uma vez também, que você vai saber quem é a verdade. Vocês se recordam, no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, 4 homens levam quem? Para a casa da sogra de Pedro? Um paralítico. Não foi? O que foi que Jesus falou para o paralítico? Teus pecados. Olha a autoridade de Jesus. Teus pecados estão perdoados. Essas autoridades olham para Jesus e dizem o seguinte: com que poder você perdoa os pecados? Jesus responde para eles: vou mostrar. Se para vocês é difícil acreditar que eu posso perdoar os pecados, porque eu sou Deus, então tá bom, levanta, homem, levanta. Eu vou mostrar para você que eu tenho autoridade. Aí o homem levantou. Então, se ele tem o poder de mandar um homem paralítico de infância se levantar, então ele não só tem o poder de curar, de fazer o milagre, mas aqui está a prova de que ele é Deus e que ele pode perdoar. Jesus faz um monte de coisas no dia de sábado. As leis diziam que não podia se fazer nenhum trabalho no sábado. Jesus vai lá no sábado, cura um homem, e eles mais uma vez questionam a autoridade de Jesus. Aí Jesus diz assim: bem, vocês estão dizendo que eu não posso trabalhar, ajudar uma pessoa que está doente no dia de sábado? Mas quando o boi de vocês cai dentro do buraco, vocês vão lá e tiram, né? Isso é trabalho. Calou a boca deles novamente. Mais uma vez, Jesus está dizendo que ele tem autoridade. Jesus não falou somente que ele tinha autoridade de boca. Ele é a autoridade. Ele não tem autoridade. Ele é a autoridade. É muito diferente. Agora, se ele é a autoridade, ele tem a autoridade. Entenderam isso aqui? Entenderam? Então Jesus tem autoridade. No capítulo 14 ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um caminho, porque se ele dissesse eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida, ele está abrindo um leque para dizer que existem outros caminhos. Ele diz que só tem um caminho. O caminho é ele. Ele é o Senhor. Ele é a autoridade. Então, gente, quando Jesus fala, está falado. Não tem como questionar. Isso é para nós cristãos. Agora, para quem não é cristão, não precisa obedecer a Jesus, não. Quem não acredita que Jesus é o Senhor, quem diz que a Sagrada Escritura é conversa fiada, ele não vai obedecer a Jesus. Mas nós precisamos obedecer, porque Jesus é a autoridade. Interessante que Jesus diz assim, né? Que se implicar
e obedecê-lo tiver como pano de fundo a morte, Jesus diz assim, olha, não tenha medo. Aí ele diz assim, não tenha medo daqueles que matam o corpo. Mas sim, tenha não tenha medo daquele que depois que você morrer pode precipitar o seu corpo no inferno. Vocês estão vendo que a gente não tem para onde correr? A nossa obediência é a Jesus Cristo. Ou senão nós vamos ser só cristãos, milagreiro, curadeiro, curandeiro. A gente vai buscar Jesus só para isso. Mas na hora de obedecê-lo, a gente não obedece. Porque se nós não obedecemos a Jesus, nós estamos declarando que Ele não é nada. Ele não é Deus, coisa nenhuma. Ele é a autoridade. No capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus ele sobe ao céu, está subindo, ele fala assim, olha, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Aí ele diz assim, agora ide. Agora ele fala para os apóstolos, agora ide por todo mundo e pregai o evangelho e ensinai-os todas as coisas que eu vos ensinei. O que na verdade Jesus está dizendo aqui? Ele está dando agora a autoridade, que é dele a quem? A igreja. Ele passou a autoridade agora à igreja, ele foi embora. Até que ele volte, os cristãos precisam obedecer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a igreja diz, tá o quê? Porque o que Jesus diz, pronto. Posso acabar agora a homilia? Ninguém pode desobedecer à autoridade de Jesus. Como nós cristãos não podemos desobedecer à autoridade da igreja que Jesus deu. O que a igreja diz, está dito. O que o Papa diz, está dito. E podem ficar tranquilos que o Papa não vai falar nada que esteja contra o Evangelho. Tudo que o Papa falar está de acordo com o Evangelho. Tudo. E se você tiver qualquer dúvida, o que ele falar, vai lá no Evangelho para ver se o que ele fala está de acordo com a palavra de Deus. Se tiver em desacordo, então vocês podem desobedecer. Mas se tiver de acordo, que vai estar sempre, vocês têm que obedecer. Nem que isso cause a morte. Estão vendo, gente, que a palavra de Deus não é brincadeira? É interessante, né, que nas ordenações sacerdotais, as pessoas ficam tudo tão emocionadas na ordenação. O momento que o pessoal mais chora é naquele momento que a mãe vem e tira aquele laço que está amarrado às mãos do sacerdote. Aí o pessoal fica chorando, aí a mãe vem, né? Aí fica aquela emoção, ele estava amarradinho, a mãe tirou, aí o sacerdote abraça, aí todo mundo fica chorando, que lindo, que lindo, que lindo, nada. Se você soubesse o que está por trás daquilo ali, vocês iam chorar de desespero. Sabe por quê? Pode ver na ordenação sacerdotal, o bispo está ali sentado, porque o bispo representa a igreja, que é a autoridade de nosso Senhor. O rapaz vem, se ajoelha diante do bispo, o bispo está sentado, o bispo pega a mão dele e faz assim, ó. Antigamente se colocava no meio das coxas aqui, ó. É assim que Abraão fez, Isaac e Jacó com os filhos dele. Coloca a mão aqui, segura. Não sei se vocês observaram, a mão está amarrada.
E o bispo diz: promete obediência a mim e aos meus sucessores?